Henri Matisse nasce em 1869, morre em 1954. É um dos pintores chaves das vanguardas plásticas do século XX. Considerado o precursor do movimento fauvista, empenhou-se em redefinir a autonomia do fato pictórico, por meio do uso da cor como elemento fundamental na configuração do espaço. Motivado pela busca incessante da renovação, o artista abordou as mais diversas técnicas e incursionou por diferentes searas, da ilustração de livros ao planejamento de inumeráveis coreografias. Eternamente jovem e avessa ao academicismo, sua obra inspira as mais novas tendências como exemplo de inconformismo e rebeldia. Hoje, então, vou falar deste grande pintor. Henri Matisse, coleção Folha, Grandes Mestres da Pintura, volume 8. Quero mostrar aqui uma pintura dele, que ele fez mesmo, né, um autorretrato. Essa pintura é de 1918. Henri Matisse, a arte como alegria de viver. Matisse traz então essa tenaz juventude da arte. No início do século XX havia em Paris dois grandes eventos: o Salão dos Independentes, organizado na primavera, e o Salão de Outono. Em 1905, durante a celebração deste último salão, um crítico de arte sentenciou: a sala 7 foi escolhida para a aberração pictórica, a loucura das cores e as fantasias difíceis de explicar. Ao visitar o referido espaço crítico, Louis Vasselot, escandalizado com o que viu, chamou os artistas que ali expunham de fauves, ou seja, feras. Entre obras de Derain, Vlaminck, Mauguin, Camon, Marquet e Van Dongen, sobressaíam os quadros de Matisse. A partir daí, o nome desse artista ficou associado com o fauvismo, um dos movimentos plásticos de vanguarda que mais ricamente incidiu na arte do século XX. Matisse nasce em 1869 em Château-Cambrésis, 31 de dezembro de 1869. De 1887 a 1888, ele cursa Direito em Paris. E em 1891 ele inicia seus estudos na Academia Julian. Em 1898 ele está em Paris, é amigo dos impressionistas e expõe, como eu já falei, no Salão dos Independentes, em 1905. Faz também as primeiras gravuras em água forte e pinta um quadro importante chamado Luxo, Calma e Volúpia, em que ele usa o pontilhismo. Depois eu vou mostrar com mais calma este quadro, um quadro importante para esse período. Continuando aí um pouco a sua trajetória de vida, 1905, ele está em Coulior. Durante o verão, em Coulior, a luz do Mediterrâneo exalta o seu senso de cor. Visita uma mostra de arte islâmica em Munique, pinta a dança por encomenda de um milionário russo. Vários quadros de Matisse estão na Rússia, porque esse milionário encomendou, entre eles, a famosa pintura A Dança, que depois eu mostro também. Em 1898, ela tinha se casado com Amélie Perret, com quem terá 3 filhos. Essa mulher aqui que ele pinta também. E ela será sua companheira até o fim da vida. Uma mulher muito calma, serena, que vai trazer grande contribuição aí para a vida de Matisse. 1914 a 1927, ele está em Nice. Ele foi dispensado pelo exército. Contempla os horrores da Primeira Guerra Mundial. Passa seu primeiro inverno em Nice, cidade para a qual voltará com frequência. Sua fama se expande pela Europa e pelos Estados Unidos. Realiza figurinos e cenografias para o canto do rouxinol do balé de Diaghilev, com música de Stravinsky. Viaja a Londres e, entre as obras-primas, ele pinta a lição de piano, que também vou mostrar aqui na galeria.
Esta obra é a obra-prima dele, a lição de piano. Eu vou achar aqui, mostrar aqui. Ela é de 1916, em plena guerra, né? Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918. Essa obra também é muito importante para esse contexto aí do século XX, né? Contexto da arte. 1928 a 1933 é a consagração internacional. Em meio a um intenso trabalho, sucedem-se mostras de Matisse em todo o mundo. Em muitos de seus trabalhos, ele reduz a figura humana até convertê-la num símbolo, com uma sucessão de cadências cromáticas e ritmos curvilíneos. Mantém sua fascinação pelo orientalismo, e aqui nós vamos ter várias pinturas de odaliscas, como aqui odaliscas, deixa eu mostrar uma das odaliscas aqui, odalisca na cadeira turca de 1928. Este tema oriental será frequente na pintura de Matisse. Lembrando, gente, que esse livro aqui é apenas uma amostra muito pequena da obra desses autores, porque o Matisse pintou muito. E aqui nós temos quase que um quadro, ou quatro, no máximo 4, 5 por períodos, né? Por décadas. Nessa obra aqui do volume 8. 1934, ele começa a ilustrar a obra Ulisses, de James Joyce. Então ele se aventura também pela ilustração de livros, para uma editora dos Estados Unidos. Com a ocupação nazista, Segunda Guerra Mundial, ele cogita viajar-se ou exilar-se no Brasil, mas opta pelo refúgio em Nice. Eu estava com a passagem no navio comprada já para vir para o Brasil. Mas vai para Nice. Ele pinta Tahiti 2, uma homenagem a Paul Gauguin. Depois eu mostro essa obra. 1946, 1950, ele começa uma nova técnica, a técnica do gouache. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, Matisse inicia os trabalhos em gouache, para o que considera sua obra culminante. A decoração da Capela de Vence também, uma capela importante das religiosas. Nesse período ele continua a técnica de gouache, já desenvolvida desde 1943, a qual pertencerá à série Nu Azul, 1952. Aqui é um exemplo, Nu Azul 3. Ele pintava, né, em gouache e depois recortava tudo isso. Vou mostrar uma foto dele trabalhando nesses recortes. 1951 a 54, ele se dedica à Capela de Vence. Vence é um lugar, né, uma cidade. Em 25 de junho de 1951 é inaugurada, então, essa Capela de Vence, que é uma capela, seria a Sistina do século XX, né? Matisse pinta o último de seus quadros, Lembrança da Oceania, 1953. Ele morre em novembro de 1954, em Nice, onde é enterrado. Então, ele dizia: as flores, para mim, são as melhores lições de composição das cores. Proporcionam impressões cromáticas, que ficam indelevelmente marcadas em minha retina como ferro em vermelho vivo. Então, ele tinha tédio ao assombro, né? Queria mostrar a importância das cores, né? A cor como configuração do espaço pictórico. Aqui nós temos uma foto no ateliê de Matisse em 1909. O pintor está aqui no centro, sentado, rodeado por seus alunos e alunas. Aqui a obra Os Três Banhistas, do Cézanne, que ele adquiriu e pendurou no ateliê como grande referência. Então sempre ele olhava para a arte de Cézanne. Ele teve amizade também com Gertrude Stein, com o poeta Apollinaire, Cocteau e tantos outros. Outra frase de Henri Matisse: a angústia não é pior para nós do que foi para os românticos. Deve-se manter a calma. A arte não deve inquietar nem confundir. Deve ser equilibrada, pura, serena. Uma foto do ateliê dele em 1950. As pinturas preenchem, né, o espaço da parede, também das poltronas.
Aqui, amizade com aqui o Cocteau, aqui o Matisse recortando as gravuras em gouache, e aqui ele pintando, né, os esboços da Capela de Vence. Aqui uma religiosa que foi modelo para ele, a capela lá no fundo, ela mostrando um esboço que ele fez para a capela. Aqui tem, olha, também a capela em cima, a capela aqui e o altar, os vitrais, toda a pureza, o frescor desta pintura, em que ele planejou até o altar tudo, os cibórios, os objetos litúrgicos, né, as casulas, tudo ele planejou. Aqui um outro gouache, recortado por Matisse, para um outro livro chamado Jazz, de 1947. Sintetizam sua arte, a liberdade humana, o céu entre estrelas no azul mais puro do espaço. Então, ele aventurou-se por esse tipo de arte também, trazer o gouache, recortes, para o quadro. Matisse, uma lição de vida e de pintura. Pensar na obra de Henri Matisse é imaginar sua pintura, a cor, a expressão, o equilíbrio, a tensão e o movimento resolvidos sobre uma superfície contida em seus limites físicos, como ele faz aqui nesse quadro. Pintou Natureza Morta com Berinjelas, 1911, em que ele mistura motivos da arte muçulmana, arabescos, cores, né, tudo isso ele delimita dentro do quadro, né, a expressão da arte, da cor e da vida, no espaço pictórico. Pensar no pintor é imaginá-lo com a sua sensibilidade, seu senso de vida positivo e profundo. Profundo conhecimento de pintura, de arte, de cores. Não se deve buscar intenções ambíguas nem argumentos literários. Também não há apenas a legítima expressão de sua visão do mundo, nem a transcrição dos sentimentos pessoais. Sonho com uma arte equilibrada, como eu já li essa frase, né? Pura, tranquila, sem tema que inquiete ou preocupe, afirmou Matisse. Sua pintura é um presente para quem sabe perceber a inteligência e a sensibilidade além da pureza e da clareza das cores, basicamente o vermelho, ele gostava demais do vermelho. O vermelho terroso, lembrando aí a África, o amarelo, o verde, o azul. A palavra do artista é importante, já que explica seu pensamento e concretiza sua obra. Abre aspas. O pensamento de um pintor não deve ser considerado à parte de seus meios. Quanto mais profundo for o pensamento, mais completos têm de ser os meios. E por completos não entenda complicados. Não posso distinguir entre o sentimento que tenho da vida e o modo como a traduzo. Fecha aspas. Matisse, então, ele publica suas reflexões sobre pintura em 1908, 3 anos após ser qualificado de fauve, fera, né? Selvagem, pela crítica do Salão de Outono em Paris. Desde então, o termo fauvismo é designado para mostrar esse movimento decisivo nas artes do século XX. Além da provocação, o fauvismo recuperou a liberdade de visão do artista, a cor como elemento básico da arte pictórica e o conceito plástico que regia sua obra acima do ato de representação. Então, o importante é a obra, né? Não é aquilo que, por exemplo, você olha essa mulher aqui com esse traço verde no rosto, né? Essa mulher não existe, perguntaram para ele. Ele falou, claro que não, o que existe é a obra. O que existe é o quadro, é a obra de arte. Ele dizia, não é possível pintar servilmente a natureza. Sou forçado a interpretá-la e a submetê-la ao espírito do quadro. Quando encontrar todas as minhas relações de tons, será um acorde cromático vivo, uma harmonia tal qual uma composição musical. Então ele quer trazer essa composição pictórica para o quadro. O importante é isso, é a harmonia, é o quadro. A aparente simplicidade de sua pintura oculta um profundo trabalho de elaboração prévia, síntese e eliminações.
Sua sábia lição inclui lucidez no sentido conceitual, ou seja, conhecimento de que a pintura é basicamente uma combinação de cores, audácia e risco na aposta pelo uso de grafismos e arabescos e de cores em seu estado mais puro. A lição se estende também ao rigor na composição, na obtenção de harmonia, equilíbrio, tensão e movimento, sem descuidar da expressão. Matisse estava seguro do poder da linha e da cor, em sua possibilidade de sintetizar motivos, objetos e espaços. O artista confiava à linha a abreviação de formas e ornamentos e deixava à cor a sugestão de atmosfera e espaço. Importante aqui é a cor, para mostrar o espaço, a atmosfera. O espectador, então, tem dados visuais fundamentais para que perceba as sensações plásticas e se situe no espaço pictórico, referente a um espaço real. Mais de 50 anos de pintura comprovaram que já se anunciava em seus primeiros passos. Em sua evolução, seus temas foram positivos e agradáveis. Mulheres jovens, a alegria das flores e das plantas, os arabescos, familiaridade das cenas, vitalidade dos peixes vermelhos, como tem nessa obra aqui. Ó. Ele deixa um vermelho puro para os peixes. Sensualidade dos interiores, repletos de recursos orientais. A pintura transmite essa sensualidade, esse aconchego do interior. Com o tempo, o artista amadureceu a expressão do espaço, até desaparecer toda alusão a qualquer representação. Restou apenas a cor, a qual Matisse dava forma, recortando superfícies coloridas, como mostrei no nu azul. Sua última lição foi talvez a mais importante. Apesar da idade da doença, bem como das circunstâncias difíceis de um artista que viveu as 2 guerras mundiais e ameaça nazista sobre sua família, a sua mulher foi presa, a sua filha depois foram libertadas, mas ele passou por esses conflitos também, essas dificuldades. Matisse pôs-se a serviço dos valores espirituais em toda a humanidade. Decorar uma capela em agradecimento às freiras que haviam cuidado dele e da sua família. Entregou suas últimas energias em um trabalho generoso, a realização da capela de Wonsiedel como contribuição da arte a um ato de paz e reconciliação. É um símbolo aí de reconciliação dentro desse contexto de guerras. Agora eu vou mostrar a galeria de obras que tem aqui neste livro. Então nós começamos por aqui, olha. Aqui nós temos a mesa posta de 1897. Destaque, então, para o brilho dos vidros, no caso, a disposição, né, desses objetos aqui sobre a mesa. Aqui na tampa deste vidro, aqui, olha, a tampa de cristal da garrafa soluciona com o emprego de cores puras, justapostas, resumindo toda a gama de cores características aí do fauvismo, né? Essa tampa da garrafa resume todas as cores aqui, ela é como um centro no quadro. Isso da década de 1890, né? Obra de 1897. 1904, início do século, luxo, calma e volúpia. Aqui nós temos, então, toda esta maneira de trazer o ambiente, né, para a tela. O artista estabeleceu o contraponto entre o recurso e o valor da linha ao redor dos personagens e dos objetos e pontilhou tudo isso, né? Retrato com risca verde. Aqui é a senhora Matisse, 1905. Aqui ele dá um passo decisivo em sua técnica de representar vivências e sensações, por meio da força cromática e dos contrastes. São zonas de cores que nós temos aqui, né?
1906, Cigana, busto de mulher. Ele dizia: não aproximo o interior e o exterior, ambos estão reunidos em minha sensação. Posso associar a modelo que está em meu ateliê às nuvens no céu, sem me esforçar por diferenciar os lugares, sem dissociar os diferentes elementos do motivo que em meu espírito são um só. Luxo 1, 1907. Então, desse período de 1900 temos vários quadros. Aqui nós temos um ambiente familiar burguês, o secar dos pés após o banho, contrasta emocionalmente com o ato insólito da moça nua que corre para mostrar ou entregar o ramalhete de flores. Ainda de 1907, no azul. Sobre uma gama de tons frios que correspondem ao corpo nu, Matisse reparte equilibradamente os tons quentes, o rosa e os amarelos nos braços da mulher e nas palmas do fundo, e os vermelhos nos seios e na boca. Ainda da década de 1900, né? 1908, olha que bonito esse. Natureza morta em vermelho de Veneza. Sobre a mesa destaca-se a estatueta, que é uma escultura feita por Matisse, que junto com a jarra de água recorta-se com luz própria de tonalidade branco amarelada. A estátua mostra um volume cuidadosamente sugerido, diferentemente do restante da natureza morta, dinamizado pela torção do corpo. Nessa obra, Matisse levou a cabo uma espécie de balanço categórico de toda a tradição estética ocidental. Ele destaca muito aqui o vermelho, né? Faz essa ligação toda entre o espaço e o objeto. Aqui também. 1908, mesa posta, harmonia em vermelho. Matisse recorreu nesta obra a uma linguagem de sinais eminentemente plásticos, especialmente a cor pura. Bonito, né? A Argelina, 1909. Então, dessa década aí de 10, tem vários quadros, né? 1909. A mulher sentada reforça a existência de um espaço de 3 dimensões, que é apresentado apenas pela posição dos joelhos e do braço que se apoia sobre as pernas. Aqui seria a bússola do desenhista, né? Aí os dedos da mulher formando esse espaço. É aqui que está a localização do espaço, né? Banhista, 1909. Aqui nós temos a luminosidade transmitida pelos trabalhos de Dechavanne para conferir grandiosidade à pintura, e também devolvido à obra uma valiosa função decorativa. Matisse deu um passo além aqui. O sombreado que confere volume ao corpo é fornecido pelo azul do mar. Aqui a dança que eu falei, que está lá na Rússia, 1909 e 1910. São 3 quadros que ele fez para esse grande mecenas russo. E aqui ele pinta, né, essa dança desses personagens aí através de 3 cores muito fortes, né? Que são aí o azul, o verde e o terra, o vermelho, né? Tanto nas Damoiselle de Avignon como em Guernica, Picasso reconstruiu os planos fragmento por fragmento, como se fizesse alusão a uma realidade destroçada. Matisse, como pintor decorativo, ele montou os planos por meio do movimento e com certo esteticismo sobrepôs-se à realidade. Quem encomendou esse quadro foi o milionário Sergei Shukin. Então são 3 quadros que vão aparecer aqui. Esse também, olha, também foi para esse milionário russo. 1910, a música. Sergei Shukin, para o palacete dele em Moscou. Matisse aqui criou uma alegoria da música composta pelo silêncio dos corpos nus. Ateliê Vermelho, 1911.
Aqui, ele não pintou o artista em seu local de trabalho. O pintor não existe como trabalhador, mas como uma espécie de criador que torna a arte possível. Ateliê Vermelho. Também está explicado aqui essa obra. Peixes Vermelhos, 1912. O movimento não significa o inevitável deslocamento de um ponto de partida para outro. A permanência final não é a ausência de movimento. A dança e as capuchinhas, que são essas flores, 1902. Quer dizer, ele põe o quadro A Dança lá no fundo, mas o quadro tem posição secundária. O que se destaca são as flores aqui no primeiro plano. Retrato da Senhora Matisse, 1912, 1913. Matisse recuperou uma representação mais sintética da figura humana, o que pode ser conferido nos desenhos e guaches recortados. Aqui ela tem uma expressão, né, de uma máscara, ela usa uma máscara coroada, inspirada na arte africana, é um elemento importante aqui na obra de Matisse, elemento característico aqui. Interior aquário com peixes vermelhos, 1914. Dizia o Henri Matisse, um peixe, uma caça em movimento. A caça é a flor ali, está em movimento. Sua graça esbelta suscita em mim o sentimento de uma mulher que dança. Há um desenho comum para todas as coisas, as plantas, as árvores, os animais, os homens, e com esse desenho é preciso estar em harmonia. Banhistas no Rio seria o terceiro quadro para o milionário russo Sergei Shukin, 1909-1916. A vegetação aqui na margem do rio constitui o único indício para um reconhecimento temático. Banhistas no Rio. Aqui a lição de piano que eu já mostrei em 1916. Importante destacar aqui o escrito, né, em espelhado aí da marca do piano, Player. Pleyel, né? Com genialidade, Matisse resumiu a dualidade contraditória de música e subsistência de arte e necessidade. Grande obra esta. Lição de piano. 1920, meditação depois do banho. Não sei se está aparecendo direito aí para vocês. Odalisca com calças vermelhas, 1922. Aqui são os temas orientais na obra de Matisse. Várias odaliscas. Figura decorativa sobre fundo ornamental, 1925. Mais odaliscas. Odalisca com calças cinza, 1927. A luz banha a composição e cria uma atmosfera voluntariamente oriental. Odalisca na cadeira turca, 1928. Destaque para o tabuleiro de xadrez. Significa que tem uma companhia com ela. Ninguém joga xadrez sozinho, né? Talvez. Supõe-se, né, que precisa de alguém. Tahiti 2, 1936. Ele foi no Tahiti quando a sua viagem aí passou nos Estados Unidos também. Quis ver os lugares onde Gauguin morou. Então ele cria esta obra. A blusa romena, 1940. Então aqui que eu falei, olha, década de 20 passou várias, essa aqui década de 30, só uma pintura nesse livro, Tahiti 2, década de 40, só essa pintura, a blusa romena, década de 50, no azul, em que ele usa os recortes de papéis pintados com guache, e Lembrança da Oceania, 1953, guache sobre papel recortado e lápis. A obra constitui um claro exemplo dessa possibilidade de transmitir uma desenvoltura visual e sensível, capaz de fascinar o espectador. A luz aqui é que sustenta a composição. Toda referência às formas antigas das artes plásticas desapareceu. Em compensação, a pintura se configura por si mesma com toda a sua pureza e especificidade, brindando o espectador com uma realidade particular iluminada por um sol próprio.
Essa é a obra, então, de Matisse, uma obra bem assim diferente, né, daquilo que a gente já mostrou aqui, mas que mostra a importância da cor, da pintura, do espaço pictórico, né, desta arte revolucionária chamada fauvismo. É isso, então, um abraço, até mais.